Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, então, na nossa jornada online de medicina veterinária, com uma palestra muito legal sobre avicultura com o Dr. Ricardo Hayashi. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre e doutor também pela mesma instituição em sanidade avícola. Ele fez doutorado sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e ele tem uma vasta experiência com trabalhos com sanidade intestinal de aves, com salmonela. É um nome muito importante hoje no Brasil e ouso dizer na América Latina e no mundo também, nessa parte de desenvolvimento de produtos em sanidade de suínos e aves. Então, é um prazer recebê-lo aqui no nosso evento, para trocar uma ideia sobre o agronegócio e a atuação do médico veterinário perante as inovações dessa indústria que é muito moderna. Então, os nossos alunos que estão acompanhando aqui, que estão estudando comigo a avicultura, já trocamos várias ideias sobre como esse mercado da produção animal ele é super importante aqui para o Brasil, ele traz muito dinheiro, ele emprega muitas pessoas, e o médico veterinário, sem sombra de dúvidas, tem que estar inserido nesses contextos. Então, aproveitando, né, o Dia do Médico Veterinário que foi ontem, a gente celebra a nossa profissão aqui com uma palestra maravilhosa, um profissional excelente. Então, professor Ricardo, doutor Ricardo, perdão, seja muito bem-vindo aqui na Unibrasil, em nome dos alunos e da direção. Eu lhe dou parabéns pelo Dia do Médico Veterinário que foi ontem, fique à vontade. Mas não sei antes, estava esquecendo aqui do protocolo. Pessoal, o link para certificação está disponível aqui na descrição do vídeo, então vocês acessem lá e preencham para receber o certificado, e não deixem de seguir a Unibrasil aqui nas nossas redes sociais, então dê aquele like no Facebook, entrem lá no YouTube também para vocês fazerem a inscrição e ativar as notificações, e no Instagram também, da Unibrasil e do curso de Medicina Veterinária. Aquele nosso esquema de sempre, nós estamos de olho aqui no chat para vocês mandarem seus comentários, suas perguntas, e assim que o Dr. Ricardo terminar, a gente passa para vocês conversarem, tá bom? Uma ótima palestra a todos, obrigado pela audiência aí, e Dr. Ricardo, tá com você, obrigado mais uma vez. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, vocês só me visualizam aqui, me sinalizam que está tudo certo, ok? Isso aqui, né, Zac? Gente, muito obrigado pelo convite, professor André, professora Luciana. É um prazer aqui estar com vocês, né, falando um pouquinho do meu trabalho, da minha experiência aí que eu tenho dentro da área de avicultura. O professor André, além de um amigo pessoal também, né, a gente estudou na mesma universidade, me apresentou muito bem, na verdade, né, mas eu quero falar um pouquinho aí, antes da gente começar o assunto, da minha trajetória profissional. Acho que é bem importante, né, detalhar um pouco do que eu fiz, né, quais os passos que eu dei, né, o que eu fiz de importante em relação ao meu background, né, e por que eu estou hoje trabalhando nessa posição na BRF, tá? Então, como o professor André comentou, eu sou médico veterinário, né, formei em 2008 na Universidade Federal do Paraná, campus Curitiba, né, e logo em seguida já entrei para um mestrado em sanidade avícola, especificamente com saúde intestinal, né, de aves, principalmente aí focando mais para frango de corte. E logo em seguida, no mestrado, em 2011, eu trabalhei na indústria. Trabalhei com 4 anos aí na parte de P&D, desenvolvimento de produtos, ligados aí à saúde intestinal, também que é uma grande área que eu vou comentar um pouco mais à frente durante a minha apresentação, né? Então, fiquei nessa empresa durante 4 anos. E logo em seguida, comecei o meu doutorado na mesma instituição, né, na mesma linha de pesquisa, mais especificamente com um tema de microbiota intestinal, né, e também salmonela, né, que são 2 grandes tópicos aí que são super comentados, super publicados, super pesquisados hoje dentro, não só da avicultura, mas também de outras cadeias de produção, mas também da saúde humana, né. Então, eu tive a oportunidade de ficar 2 anos com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, na cidade específica de Urbana-Champaign, né. Lá eu pude trabalhar um pouco mais nessa linha tecnológica de conhecer um pouco mais do perfil da microbiota do intestino, que é aquela grande população de micro-organismos que interfere na nossa saúde como um todo, né? Então, trabalhei num projeto bastante interessante lá durante 2 anos. E quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiz a defesa, né, da minha tese de doutorado, e eu recebi o convite, então, da Brasil Foods, da BRF. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com o nome BRF, né, mas só para lembrar, ela é a grande fusão aí da Sadia e da Perdigão, né?
E hoje eu fui convidado, né? Hoje não, 2 anos atrás eu fui convidado então para entrar no time corporativo, que é o CX Agropecuário, que fica situado aqui em Curitiba. Especificamente eu trabalho na gerência, na área de saúde animal, especificamente na linha veterinária, né? Que a gente cuida realmente da saúde da cadeia avícola e a cadeia suinícola também de suínos, tá? Então, falando um pouquinho do que eu faço hoje dentro da BRF, basicamente eu sou a pessoa que lida com temas de inovação, né? Então, tudo que é criado, é desenvolvido, é pesquisado no mundo, né? Na linha de avicultura e suinocultura, eu faço um crivo, uma avaliação, pesquisas e vejo quão importante é a gente inserir essa tecnologia dentro de uma empresa como a BRF, né? Então, eu faço esse crivo, basicamente é uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma grande agroindústria, né? Então, é uma área que eu sempre gostei muito, eu sempre trabalhei com pesquisa, continuo fazendo isso de uma forma mais aplicada, né? E entrando um pouquinho no tema da palestra, até eu peço um perdão aqui para todos vocês, porque eu acabei mudando um pouco o tema da minha palestra, né? Antes eu tinha colocado Hot Topics e inovações em avicultura, agora eu quis deixar um pouco mais genérico, né? Colocando mais uma visão da cadeia, mais uma visão assim de quais são os principais desafios hoje que a avicultura moderna enfrenta, né? Quais são as inovações, né, que a gente está olhando para o futuro mesmo, né? Qual que é o direcionamento das pesquisas, o que vai ter de novo aí muito em breve, né? E no final também vou falar um pouquinho de quão é importante a atuação do médico veterinário dentro dessa cadeia e qual que é o perfil que a gente procura hoje, né? Então, assim, eu vou falar de inovação, vou falar de hot topics, mas também eu quis deixar um tema mais genérico, né, até porque eu sei que vocês do outro lado aí estão presentes em vários períodos já dentro da medicina veterinária, tá? Então, eu queria deixar algo mais genérico mesmo para vocês entenderem um pouco mais da cadeia, e no final eu queria muito que vocês participassem também enviando perguntas. Eu acho que a parte mais legal é quando tem essa interatividade e a gente troca essas experiências, tá? Eu espero que eu consiga dividir um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, pouco que eu sei, né, com vocês. E no final eu espero que vocês se animem, né, com a área da avicultura, porque eu sei que dentro da medicina veterinária 80, 90% dos alunos, vocês entram com uma cabeça especificamente mais para a clínica, né, de grandes e de pequenos animais, mas hoje eu já adianto que a avicultura, a suinocultura, a produção animal como um todo, é uma área que emprega muito, é uma área que nos traz bastante bagagem, a gente tem 1000 possibilidades. Eu vou mostrar um gráfico para vocês assim, do que a gente pode fazer dentro da avicultura, em todos os elos da cadeia. Então, assim, o céu é o limite, né, quando a gente trabalha com produção animal. Hoje eu sou muito feliz, assim, em fazer o que eu faço, né, é muito gratificante, né, trabalhar nessa linha, porque é uma coisa que eu sempre almejei, sempre fez parte da minha proposta pessoal de vida, né, como médico veterinário. Então, eu queria passar um pouquinho dessa minha visão para vocês, e quem sabe, né, algum de vocês aí, de repente, se anima um pouco com a área, e vou passar também como que a gente pode estruturar futuros estágios, enfim. Então, acho que é uma palestra bastante interativa, bastante ampla, né? Vou passar vários tópicos aqui, espero que vocês aproveitem, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Bom, para contextualizar a avicultura mundial, né, eu quis trazer alguns números para vocês, né? É muito interessante mostrar assim, qual que é a posição do Brasil hoje na avicultura mundial, né? O quanto que a gente produz em toneladas de frango, né, por ano, né? Será que o Brasil é importante ou não, né? Nesse gráfico aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal mostra bem explícito, né, que o Brasil está em terceiro lugar no ranking, né, dos top produtores de carne de frango hoje mundiais, né? Hoje a gente fica apenas atrás dos Estados Unidos, né, que é o líder aí com 19 milhões de toneladas produzidas aí, né? E China vem em segundo lugar e o Brasil logo na sequência, né? E depois a gente tem União Europeia, Rússia e outros grandes players, né? Então, quando a gente fala de produção de carne de frango, o Brasil está em terceiro lugar, tá? É um número bastante expressivo, né? Eu vou mostrar para vocês por que a gente está nessa posição, tá? Falando um pouco de mercado também, esse primeiro gráfico aqui à esquerda, que eu mostro para vocês, deixa eu colocar aqui o apontador de laser, isso fica mais fácil isso. O Brasil ocupa a primeira posição, então a gente é o top, né, de questão de exportação de carne de frango no mundo, né. Então a gente está acima, aqui à frente dos Estados Unidos, União Europeia, Tailândia, China e outros grandes países, né. Então basicamente hoje a gente é o país que mais exporta. E a BRF, né, eu vou mostrar um pouco da cadeia para vocês,
é um grande player mundial, né? A gente produz muito, a gente exporta muito, ou seja, a gente tem muita qualidade, muita segurança, muitos procedimentos de biosseguridade, que eu vou tocar nesse assunto também, para a gente produzir alimento de qualidade para as mesas das famílias, né? Então esse é o propósito, né? E aqui embaixo aqui é a importação, né? No último ano, quem que importa mais, quem que compra mais esse produto, né? Principalmente aqui Japão, México, União Europeia e outros países, tá? Nesse gráfico da direita aqui que é interessante mostrar, né? Quais são os grandes estados aí em questões de produção de carne de frango, né? Todo mundo deve saber um pouco ali que região sul é a principal região de produção de carne de frango, né? Especificamente o nosso estado, aqui o Paraná, né? Encontra aí com 34,69% da produção total do Brasil, né? Então a gente está aí é o estado que mais produz e, consequentemente, o estado que mais exporta, né? Em segundo lugar, a gente tem Santa Catarina, com 15%. Em terceiro lugar, Rio Grande do Sul. Então, tem uma dominância bastante forte da região sul, né? Logo na sequência, a gente tem São Paulo, né? Alguns estados do sudeste aí, né? E centro-oeste também é bastante importante, né? Algumas décadas, né? Pelo menos 2 décadas aí, teve uma migração, teve uma implementação de algumas indústrias, inclusive a BRF, na época Perdigão, né? Então, que a gente colocou algumas unidades que hoje são muito expressivas no cenário de produção de carne de frango, principalmente aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, né? Que entram aí nessa briga pelos próximos estados aí com grande produtividade de carne de frango, né? E depois a gente tem algumas produções que não são muito significativas a ponto de volume, mas sim contribuem, né, para o nosso mercado brasileiro como um todo, né, que é o Nordeste e a região Norte também, parte da região Norte, tá? Aqui é para fazer um overview mesmo. Pessoal, aqui eu coloquei um vídeo da BRF para mostrar um pouquinho da cadeia, né, o que é importante vocês saberem um pouco, né, quais são as marcas, enfim, é uma visão bem bacana, é um vídeo rapidinho aí para a gente entender um pouco mais dos valores e dos compromissos da BRF, tá? Acho que eu não estou conseguindo. Certo. Ok, vamos lá.
Legal, né, pessoal? Sempre quando eu vejo esse vídeo aí, eu fico bastante emocionado, né? Eu gosto bastante de sempre rever esse vídeo, porque dá para entender um pouco mais da grandeza, né, do que a gente faz dentro de uma indústria desse porte, né? E o papel do veterinário é realmente incrível, e vou mostrar o porquê, né, daqui a pouco também com alguns tópicos, tá? Falando um pouquinho aí de mercado, entrando mais no âmbito BRF, né, aqui esse gráfico ele mostra aí quais são as empresas de maior importância mundial, né, em relação à exportação de carne de frango. Então, hoje a gente está em primeiro lugar no mundo aí, né? Esse dado é um pouco desatualizado, mas a gente continua aí nessa mesma linearidade, né? Nessa posição aí, na frente da JBS, quando a gente fala de carne de frango, tá, pessoal? Não proteína como uma forma geral, tá? E aí, dentro aí tem outros grandes players do Brasil também, esse é o ranking Brasil, tá? Que é bem importante mostrar, assim, que a nossa crença, na verdade, o que resume esse slide, né, que fala um pouco de propósito, de compromisso, princípios e paixão, né? Basicamente, que a gente tem que ter um propósito de vida, né, e tem que estar bem alinhado com o lugar que a gente trabalha, com o que a gente faz, né? E hoje, assim, o que é princípio para mim, né, e está muito bem alinhado com a empresa onde eu estou trabalhando hoje, é a paixão por cuidar dos animais, mas também cuidar da saúde humana, né, a saúde única, né, que é o grande conceito hoje que a gente trabalha, né? Nosso compromisso hoje é basicamente assim, produzir alimentos, né, de uma forma sustentável, né, com bem-estar animal, né, respeitando o animal em si só, né, e também garantindo assim produtos seguros, né, e de muita qualidade para as nossas mesas. Então, isso para mim é o fechamento assim do propósito que a gente tem, não só a empresa, mas eu como Ricardo Hayashi, né, também em relação ao propósito aí de trabalho e de vida também. É bem interessante, né? Um pouquinho de quem somos, né? Ainda vou falar um pouquinho da BRF, aí alguns números bem interessantes, né? Só para você, esse aqui é um dado bastante legal que eu sempre procuro passar aí, não só para palestras, né, mas também para amigos e família, né? Dentro da BRF nasce um leitão a cada 3 segundos, né? É um dado realmente bem impressionante, né? Realmente um volume muito grande que a gente tem de produção dentro da nossa empresa, né? E nascem 62 pintinhos, né, por segundo. Realmente uma produção muito muito grande, né? E para perus, né, nasce um peruzinho a cada 30 segundos. Então são essas 3 espécies que a gente trabalha hoje, né? O frango, né, o peru e o suíno, tá? Hoje a gente está presente em 7 estados, como eu mostrei ali, né, os 7 grandes players, né, tirando São Paulo aí, né? São os 7 grandes estados de produção avícola e de suínos também. No total, a gente tem 23 unidades espalhadas, não só no Brasil, mas no mundo, né? 1,5 bilhões de frangos são produzidos e abatidos, né, por ano. 9,5 milhões de suínos ao ano. A gente tem 24 fábricas de ração e premix, né? 27 incubatórios, 40 granjas próprias, né, de aves e suínos. Enfim, mais de 6,5 mil funcionários espalhados aí, né, de forma direta, mais de 10 mil integrados de aves e suínos, 34 mil terceiros indiretos, enfim, né, é uma empresa que realmente move o PIB, né, tem uma grande participação aí no volume de empregos dentro do Brasil, mas no cenário mundial também. Dentro de cenário de pandemia, a gente gerou muitos empregos, né, mais de 10 mil empregos foram gerados aí só nesse período de pandemia, né, realmente é uma indústria que não parou. Tivemos alguns problemas, lógico, né, mas com alguns cuidados a gente continuou produzindo de forma segura e sustentável, né. Então são alguns números que realmente são impressionantes aí quando a gente pensa em produção avícola, né. E esse infográfico é bem interessante mostrar que é uma cadeia longa, viva e complexa, né. A gente sempre repete essa frase porque realmente se a gente compara aí com uma cadeia de produção, por exemplo, de bebidas, né, de uma Coca-Cola, de uma cerveja, alguma coisa bem específica, ela é muito mais complexa, né, porque tem a linha viva, né, tem a cadeia de animais, né, então a gente vai desde a colheita do grão, né, a gente faz o armazenamento desses grãos, né, produção das rações, né, a gente tem os produtores integrados, que é o grande segredo, né, de começar todo esse ciclo que a gente tem dentro da produção animal, né. A gente tem os incubatórios, a gente tem todas as granjas, né, produtoras, aí, não só das reprodutoras, as matrizes, mas também dos integrados de animais de corte. A gente tem os abatedouros, né, e não para por aí. Depois do abate tem todo um processo aí de desenvolvimento de novos produtos, que é a parte de industrialização, de transporte, né, centros de distribuições, né, os CDs, né, tanto para mercado interno, mas também para exportação, né, até chegar, então, à mesa das nossas casas, né. Então, assim, é uma cadeia muito longa, muito complexa e viva, né?
Então, é só para mostrar o quão grande é, o quão complexo é trabalhar numa empresa desse porte, e é muito interessante, tá? Começando a falar um pouquinho mais de temas técnicos, entrando um pouco mais na linha que a gente vai falar aí da medicina veterinária, né, na avicultura, a gente não pode esquecer da sustentabilidade, né? Então, tudo que a gente faz na cadeia de produção de aves e suínos, a gente tem que ser sustentável, né? O que seria a parte sustentável dentro da avicultura hoje, né? A gente tem vários desafios de biosseguridade, né, que é o nosso papel do veterinário, né, de fazer o controle e prevenção de alguns patógenos, né, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas sempre entender o contexto como um todo, né, a visão do big picture, né. A produção tem que ser sustentável. Eu tenho que fazer uma coleta de água onde eu vou renovar esse ciclo da água, né. Eu tenho que fazer um aproveitamento dos resíduos que eu produzo, tanto de gás, mas também como resíduo de cama lá no aviário, mas também dos resíduos de pena que são retirados no abatedouro, enfim. Tudo isso, ele tem que gerar outros produtos que vão ser reaproveitados de alguma forma. Eu não posso simplesmente jogar resíduos no ambiente e dessa forma não vou ser sustentável ecologicamente. Eu tenho que ser prudente ecologicamente, né? Eu tenho que agir em pró da preservação, né? E além disso, eu tenho que ser rentável, né? Eu não posso esquecer do custo em si, né? Tudo isso toda a cadeia que eu mostrei para vocês, ela tem que ser rentável, né? Ela tem que gerar um fluxo de caixa, ela tem que gerar uma renda para o integrado, né? Para quem trabalha diretamente ou indiretamente, ou seja, tem que gerar valor, tem que gerar dinheiro, né? Para as pessoas que estão trabalhando com essa linha aí, né? Na produção animal. E a parte social também, né? A questão de bem-estar também é super importante. Todos esses tópicos fecham a questão de sermos sustentáveis, tá? Entrando um pouquinho mais, né, na gerência de saúde animal, é onde eu trabalho, né, especificamente aí sobre a área de saúde animal. Há alguns anos, até hoje ainda, a gente fala muito de sanidade, né, é um termo aí que a gente está em desuso, né, a gente não tem usado muito esse termo hoje de sanidade, porque remete a outras coisas, né, de sanidade mental, outros termos, enfim, né, hoje o termo mais correto mesmo é falar de saúde animal, né, que é basicamente a área que a gente, especificamente, né, tem que ser médico veterinário para trabalhar como saúde animal, né, como sanitarista, né, como corporativo, enfim, independente qual área especificamente, dentro de saúde animal, temos que ser médicos veterinários, né. E dentro dessa gerência de sanidade, de saúde animal, né, a gente tem alguns tópicos aí que são muito importantes, imprescindíveis, para a atuação e manutenção da saúde dos plantéis de aves e suínos, tá? Exemplo, o primeiro tópico que eu deixei em negrito para vocês aqui é a implementação de programa de biosseguridade, né? Vou falar um pouquinho mais do termo biosseguridade, mas isso, para mim, é a chave de todo o sucesso, né? É tudo isso que a gente pratica no dia a dia, que vai garantir, então, a saúde, a performance dos animais, né, o peso ideal, né, a qualidade dos produtos, né, de forma de qualidade e seguro para as mesas dos consumidores, né. Então, isso é a chave de tudo. Dentro do programa de biosseguridade, a gente tem algumas premissas, né, que é basicamente o programa AGP Free. O que é a AGP Free, Ricardo, né? Então, a AGP é um termo em inglês que é Antibiotics Growth Promoters, né? Que são antibióticos que foram e são utilizados em larga escala até hoje, né? Na ração, especificamente, né, dos animais, para garantir um crescimento exponencial, mas também que pode gerar alguma série aí de problemas com a saúde do consumidor, né? Então, por isso que a gente colocou um programa AGP Free, que é livre de antibióticos promotores de crescimento, né? Hoje a BRF, eu vou dar um spoiler, né? Vou falar um pouquinho mais disso adiante, mas hoje a BRF é 100% livre de qualquer antibiótico promotor de crescimento, tanto em aves quanto suínos, né? Pouquíssimas empresas no mundo fazem esse trabalho e hoje a gente faz como referência, tá? Então, outros tópicos aí, programas de vacinação, muito importantes, né? A gente tem que entender a questão imunológica, saber quando aplicar e como aplicar, né? Todas as vacinas para todas as doenças, né? Então, é um programa bem vasto e complexo. Redução de uso de antibióticos terapêuticos, que é diferente do AGP Free, né? O antibiótico terapêutico, ele entra como terapia, né? Em quantidades muito elevadas, quando o animal está doente já. Não é questões de prevenção, é quando existe o problema, né? A gente tem que reduzir o máximo disso, porque, né, acaba alterando a qualidade do produto final. Redução de índices de enfermidades, planos de contingência sanitária, vou falar um pouquinho disso também, que é interessante quando algumas doenças específicas, né, de contingência, né, que entra em algumas legislações do Ministério, que a gente tem que fazer uma contingência específica, né. Muitas vezes, dependendo da gravidade, tem que ser o abate em loco, né. Então, algumas doenças que têm um porte de
de conseguir passar por alguns hospedeiros específicos, inclusive seres humanos, né? Então é muito importante ter um plano de contingência para cada tipo de doença e enfermidade, tá? E validações de boas práticas de produção, né? Então tudo isso são algumas ações, né, que o time de saúde animal, né, faz e trabalha para garantir a saúde desses animais, tá? Acho que vocês já devem ter escutado bastante, né, em algumas aulas, né, ou de repente em algumas mídias, o conceito de biosseguridade. É um pouquinho diferente quando a gente fala de biossegurança, né, porque biosseguridade é todos esses procedimentos aí que a gente produz, né, e aplica no campo, vai garantir, então, a saúde e a não entrada desses patógenos, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, né, que vai acometer os animais e vai provocar algum tipo de doença, né. Então, é todas as atitudes que a gente tem para prevenir que esse lote, que esse meu plantel não tenha nenhum tipo de patógeno e não tenha nenhum tipo de doença, né. Quando a gente fala de biossegurança, é mais voltado para a saúde humana, tá? Então, são procedimentos também que a gente garante a saúde do ser humano, né? Seja ele funcionário da granja ou as famílias, enfim. Então, são questões um pouquinho diferentes, né? Parecidos, porém, um pouco diferentes na questão de seres humanos e animais, tá? E prevenção, né, pessoal? Hoje é a palavra que a gente mais usa aí no dia a dia, a questão de prevenir, né? Prevenir é mais viável do que qualquer tipo de tratamento contra possíveis agentes introduzidos no plantel. Como eu disse, quando a gente tem uma doença no plantel, já é tarde demais, né? Eu já perdi economicamente, eu já perdi aqueles animais, vou ter que usar algum antibiótico, eu vou ter que alterar a logística dele, não posso abater ele no mesmo formato que eu ia abater de uma forma mais rotineira e mais adequada, né? Talvez esse animal não vai gerar produtos com a qualidade que eu gostaria de ter. Então, quando eu tenho um problema, quando eu tenho a doença, eu já perdi, né? Então, para essa linha, o mais interessante, né, o mais apropriado é fazer a prevenção, né, evitar que esse problema aconteça. E tudo isso está diretamente relacionado aos programas de medidas de biosseguridade, né? Então, quais são os princípios do programa de biosseguridade? O controle dos agentes que já existem na granja, né? Prevenção de entradas de patógenos contagiosos e letais, né, como alguns que eu vou comentar. Controle de prevenção também de agentes importantes para a saúde pública, né? Zoonoses de uma forma geral, que são bastante presentes hoje na cadeia de aves e suínos, né? E controle e prevenção de agentes transmitidos verticalmente, né? Quando tem a passagem desses patógenos aí de matrizes das reprodutoras para a sua progênie, né? Então isso é bastante importante também, tá? Falando de biosseguridade ainda, né? Esse gráfico, ele basicamente mostra uma coisa, né? A avicultura sempre está na frente das demais atividades agropecuárias, né? Então, por que a suinocultura pedala um pouco, né, em alguns quesitos de biosseguridade? A gente vê mais doenças, menos inovações em gado leiteiro, em gado de corte, e também até propriamente a suinocultura, né, em comparação com a avicultura. A avicultura sempre foi uma produção, né, um tipo de produção muito mais rápido, né, muito mais dinâmico, e isso fomentou muito mais as inovações, né, as procuras e pesquisas aí por tecnologias diferenciadas, né, então é mais fácil, digamos assim, você incrementar, né, incentivar o aparecimento de uma inovação dentro da avicultura e depois fazer espalhar essas inovações para outras cadeias, como a suinocultura, por exemplo, né? Então, sempre a avicultura está 10 anos hoje na frente da suinocultura, mesmo dentro da BRF, né? A gente tem uma diferença bastante grande quando a gente olha para a cadeia de suinocultura, a gente vê alguns pontos em atraso, ainda mais que tem bastante evolução, né? E a gente, o ponto positivo de tudo isso é que a gente consegue pegar as lições aprendidas da avicultura, né, todos os erros e acertos, e aplicar na suinocultura. Então, a gente está evoluindo de uma forma um pouco mais consistente, né, tentando chegar a um limiar aí mais próximo de aves, né. Eu sempre trabalhei com aves, né, então o meu background aí sempre foi com avicultura. Hoje, depois que eu entrei na BRF, né, eu também estou fazendo inovação também na área de suínos, né, então são cadeias bastante distintas, né, problemas alguns semelhantes, né, mas a gente tem essa disparidade aí, né. Basicamente, a avicultura sempre tem coisas mais high-tech, mais para frente, super inovações, né? E suinocultura aprendendo um pouco aí com os aprendizados de aves, tá? Então, é bem interessante essas divergências aí entre as diferentes produções agropecuárias, tá? Aqui a gente mostra um gráfico assim, qual que é a linha, né? O sistema de integração vertical, né? Sempre a gente começa aí de cima para baixo, né? Com linhagens puras, falando de avicultura, tá? Que é o tema da palestra daqui para frente. Então, assim, linhagens puras e bisavós a gente não tem dentro da BRF, né? Basicamente, a gente compra de alguns players
de pequenas empresas, não, de poucas empresas que trabalham com as genéticas puras hoje no mundo, né? Basicamente, aí está concentrado em 3 grandes empresas aí que produzem esse tipo de linhagem pura, né? Então, hoje a BRF tem a cadeia de avós para frente, né? Então, avós, matrizes e os animais de corte, né? O frango de corte. Então, a gente adquire, então, essas avós, né? Provenientes das bisavós e linhagens puras. Eu acho que eu nunca vou conseguir visitar, para vocês terem uma ideia, uma granja de bisavós ou linhagem pura. É estritamente controlado, né? Avós já é bastante difícil ter a oportunidade de visitar, né? Então, linhagens puras são animais de alto custo, né? Basicamente são tratadas aí como princesas, né, basicamente, porque realmente se acontece algum problema sanitário com esses animais de alto custo, essa empresa de genética vai ter um grande prejuízo, né, então elas são responsáveis aí por fazer a população, né, de toda a avicultura mundial, não só da BRF, mas também de todas as outras empresas que trabalham no ramo de produção de aves, tá? Então o sistema vertical nos permite a manutenção e melhoria dos padrões de qualidade, biosseguridade e rastreabilidade em todos os estágios da cadeia produtiva. Tá? Esse infográfico aqui, ele mostra também como que acho que não tem muita novidade para vocês, né, mas assim, sempre tem esse ciclo, né, na BRF começa com avós, né, são as aves aí, né, de linhagem pura também, geramos as matrizes, né, então existem alguns incubatórios específicos, pintinhos de um dia, né, é feito o transporte, então, desses animais para as granjas de produtores integrados, né, frigorífico, e a fábrica de ração sempre salientando aí o trabalho da nutrição, né, em relação a essas cadeias. O sistema de produção integrado, né, então, eu não sei o quão familiarizados vocês estão com a questão do sistema de integração, que é um sistema, digamos assim, mais comum hoje na América Latina, mas também a gente tem algumas cooperativas que trabalham um pouquinho diferente de nós, tá? Então, basicamente, o que é um sistema de integração, né? Hoje a BRF entra em contrato aí, oferecendo alguns produtos e serviços para o produtor integrado, que seria aí o pintinho, né, ou o leitão, em caso de suínos, né? Toda a questão de ração, né, medicamentos e assistência técnica, inclusive a do veterinário, né? E o produtor integrado, por contrato, ele entra com o quê? Né? Com a mão de obra, né, a propriedade e a instalação de equipamentos, seguindo sempre os padrões que a gente tem como premissa. Então, esse é um casamento perfeito que tem funcionado aí desde a década de 70 aqui no Brasil, né? Então, a BRF entra com assistência, com alguns produtos, e o produtor integrado com a mão de obra, sempre seguindo os padrões do que a gente coloca como premissa para executar um trabalho aí de produção, né? Aqui, esse é um gráfico bastante interessante também, que mostra a questão de tempo, né, um fluxograma de produção em função de semanas, né? Quando a gente pensa em desde avós, né, até os incubatórios, as matrizes, incubatório de novo, e até chegar aí na integração, até o abate, a gente tem aí, vamos começar por avós recrias, né, 22 semanas de recria, né, que é aquela fase aí de maturação, né, de desenvolvimento da ave, né, das avós. Depois desse período a gente tem o período de postura, que dura em torno de 44 semanas, né? Então são 44 semanas de postura e de produção de ovos. Esses ovos então ficam incubados aí por 3 semanas de forma padronizada nos incubatórios de avós, né? Gerando então as matrizes, né? Então basicamente segue o mesmo perfil das avós, 22 semanas aí de recria e 44 semanas aí fazendo posturas, né, de produzindo ovos. Então existem os incubatórios do frango de corte, né? 3 semanas, né, 21 dias basicamente, e a integração gira em torno de 6 semanas, 42 dias aí para fazer o abate, que seria então, começando aí com uma ave de avós na recria, até o primeiro frango abatido, pode levar de 1,1 anos, né, até 2,7 anos dentro do mesmo ciclo, né. Então, assim, é um ciclo bastante rápido, né? Parece que leva 1, 2 anos aí, parece que é bastante coisa, mas o quanto que produz isso, né? Nesse lote lá das avós, né, das recrias, da postura, até o abate do frango que veio da mesma cadeia. Então é bastante interessante, é muito rápido, né? É realmente super veloz, né? Esse sistema de produção do frango, tá? Aqui alguns gráficos aqui que mostra a produção do Brasil, né, mas eu já mostrei para vocês, aqui atualizando, né, nós tínhamos a unidade de Tailândia e na Argentina, né, recentemente a gente acabou vendendo, né, não temos mais, então mantemos aqui a produção Brasil, tá? Aqui algumas fotos, né, para mostrar para vocês aí a granjas de avós em Brotas, em São Paulo. Eu não conheço pessoalmente, porque é super restrito a entrada dos demais colaboradores da empresa, então são realmente com níveis de biosseguridade
super elevados, né? Então são vários procedimentos de biosseguridade que a gente tem que manter nessas granjas, porque se acontece um problema lá, eu não vou ter frango abatido, porque ela afeta toda a cadeia, né? Então por isso que é o topo da pirâmide mesmo, né? As avós dentro da BRF, né? São animais de alto custo aí e grande proteção com relação à biosseguridade, né? Depois vem as matrizes, algumas fotos aqui, né, demonstrando todo esse cinturão verde que vocês podem ver, que mostram aí que é necessário, né, a gente ter essa proteção aí verde, né, no sentido de evitar a propagação de alguns patógenos, insetos, animais, enfim, né. Tudo isso faz parte aí do programa de biosseguridade. Incubatórios, né, nós temos 27 incubatórios de frango de corte, né, para cada incubatório a gente tem um sanitarista, médico veterinário, cuidando de toda a produção, né, do frango, né. Então, temos 3 incubatórios específicos de avós, né, que vão incubar os avós das avós produzindo as matrizinhas, né, e 100% hoje das aves são sexadas, tá? Então, aqui algumas fotos de incubatórios, né, incubatório mais novo aqui de Rio Verde, Goiás, né, muito grande, com equipamentos bastante tecnológicos, né, de última geração, super interessante aí a questão do procedimento do incubatório. Até chegar no frango de corte, né, algumas granjas aí mais digamos assim, tradicionais, mais antigas aí, né, no Rio Grande do Sul. É interessante falar para vocês que hoje a BRF tem 2 cenários, né, toda a região sul, né, do Paraná até o Rio Grande do Sul, a gente tem estilos e perfis de produtores nesse tipo de foto, né, temos granjas mais antigas, mais manuais, mais convencionais, e produtores mais familiares, né, que cuidam com bastante afinco do seu negócio, né. E quando a gente parte para o centro-oeste, que a gente tem unidades do Mato Grosso do Sul e Goiás, a gente tem um outro perfil, né, granjas super tecnificadas, todas automatizadas, né, grande produção, grande volume, porém, grandes empresários por trás, né, então, assim, são contratados, são terceiros que acabam fazendo o manejo e todo o cuidado dessas granjas, né, então são perfis bastante distintos, né. E aqui uma foto de granjas mais tecnificadas, né, que eu mostrei para vocês aqui de Rio Verde, Goiás, que mostram granjas mais tecnológicas, automatizadas, né, com equipamentos de última geração, maiores, né, um volume de produção aí muito maior do que as produções aí da região sul. E aqui por dentro, né, bem interessante mostrar que aqui é um cenário Dark House. Dark House basicamente são aviários climatizados, né, então basta você querer ajustar a temperatura que você quer dependendo da fase do frango, né, então você faz isso por controle automático, né, então pode estar 45 graus em Rio Verde que não vai afetar a temperatura dentro do aviário, né? Então é super interessante, né, esse avanço tecnológico que nós temos aí na região centro-oeste. Que eu voltei. E aqui, pessoal, vamos entrar um pouquinho mais no assunto aí de quais os principais desafios na avicultura moderna, né? Então são inúmeros. Eu tentei colocar alguns pontos de algumas doenças ou alguns desafios que hoje, né, a nossa área de saúde animal enfrenta, né, e tenta buscar inovações para a gente contornar esses problemas, ou seja, tem que ter muito relações aí com universidades, com várias empresas, com startups, para a gente encontrar essas inovações, né. Hoje a gente tem mapeado esses desafios, né, são problemas, alguns deles que acontecem hoje na BRF, talvez menos ou mais em outras empresas, mas enfim, são desafios globais comuns na avicultura mundial, né? Então, tudo isso que eu falar para vocês agora faz bastante sentido aí quando a gente vê as principais publicações em principais revistas científicas e nos congressos de maior importância aí dentro da avicultura mundial, tá? Aqui eu fiz questão de colocar um tema bastante interessante que é em relação a mitos e fake news. Esse é um assunto que particularmente eu fico bastante chateado, digamos assim, porque eu vejo muita gente falando muita besteira em relação à área que a gente trabalha, né? Que a gente realmente produz alimentos de segurança, mas existem algumas celebridades, pessoas, né, formadoras de opinião que acabam colocando algumas fake news, alguns mitos na mídia, né, por rede social, e consequentemente acaba afetando, né, o Brasil, a produção agropecuária, indústrias de grande porte como a BRF, né? Então, esse é um assunto bastante delicado que nós, médicos veterinários, somos referências para a gente desmistificar esse tipo de informação. Por quê? Porque a gente, né, nós veterinários, nós somos a classe profissional que mais tem conhecimento, propriedade, fatos e dados para discutir com o médico, com o nutricionista, com quem for, né? Porque a gente entende como que surgiu o Covid-19, por que surgiu o Covid-19, né? Por que não tem hormônio no frango, né? Por que o antibiótico está sendo reduzido, né? Que é uma preocupação mundial,
mas que algumas empresas não têm utilizado. Por que a carne do porco, do suíno, ele é saudável? Não tem aquela coisa, aquele estigma de alguns patógenos específicos para a carne de suínos, que são realmente mais sujos, enfim. São vários mitos, né, que são criados, que especificamente na América Latina é mais forte do que lá fora, né. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente não vê tanto falando de hormônio na carne de frango, mas eles falam de antibiótico, que é realmente um problema mais atual, né. Então, a gente está pedalando ainda sobre a questão do hormônio na carne do frango, né. Eu espero que vocês do outro lado aí realmente saibam por que a gente não usa o hormônio do frango, né. Depois na discussão a gente pode falar um pouco mais isso, né. Mas essa primeira foto que estou mostrando para vocês aqui é uma publicação no Instagram da Associação Vegetariana Brasileira, tá? Fiz questão de colocar essa foto, essa publicação, porque algumas celebridades postaram aí há 2 meses atrás. Xuxa, enfim, outras celebridades aí da Globo também, né, de outras emissoras, atletas, enfim, grandes pessoas de referência aí, que soltaram esse vídeo dizendo que SARS, Ebola, Covid-19, gripe suína, gripe do frango e outras doenças como sarampo e varíola têm a sua origem na caça e criação de animais de consumo, ou seja, eles fazem um apelo, não consumam carne de frango, carne de origem animal. Se você consome carne de origem animal, você é culpado para aparecer o Covid-19. Eu fiquei bastante chateado com isso, né, porque hoje a gente tem um trabalho tão intenso, tão tecnificado, tão tecnológico, à base de conhecimento e ciência, que realmente a gente não vê essas doenças aparecendo de empresas como a BRF, mas outras também sérias no mercado, né? Porque toda a questão de produção de alimentos de origem animal são inspecionados por veterinários, enfim, por pessoas qualificadas no sistema, né? Então, eles pegam, basicamente você distorcer uma informação, né, que realmente tinha um vírus no morcego, enfim, numa granja, no frango de fundo de quintal, que acabou passando e fazendo uma mutação e passando para um hospedeiro definitivo, né? Então são coisas muito delicadas, são assuntos delicados que a gente tem conhecimento e precisamos informar nossas famílias, nossos amigos, né? Todo mundo, porque nós somos formadores de opinião. Independente se você é clínico de pequenos, de grandes, eu acho que isso é o básico para a gente informar o que é verdade e o que é mito, né? Então isso é um tema que a gente luta, não vamos vencer amanhã, né? Então vai ser a vida inteira aí lutando com... Hoje a gente fala de hormônio, a gente fala de Covid, a gente fala de outras doenças aí, né, que tiveram o aparecimento em alguns animais, mas amanhã vai ser outros mitos, né? Então, realmente nós temos que estar preparados aí com relação a esse tipo de abordagem, tá? E aqui sim, aqui são problemas reais, né? Não são mitos nem fake news, são questões de antibióticos e saúde pública, né? Então, basicamente, o que a gente pode resumir em poucos slides, em alguns minutos, aí falando de antibióticos, né? E não vou entrar em detalhamento, né? Isso a gente pode discutir um pouco depois, ou até fazer uma outra palestra só sobre esse tema. Eu coloquei alguns tópicos para mostrar o que é hot topics mesmo, né? O que está tendo de problema hoje na avicultura e por que nós somos importantes nesse elo, né? Então, hoje, várias empresas, né, ainda continuam usando tanto os AGPs, né, que é aquilo que eu comentei para vocês, os promotores de crescimento à base de antibióticos, mas também como terapêuticos, né? O que é o problema de fazer o uso descontrolado dessas moléculas? Pode gerar resistência microbiana no produto final e fazer a transferência desses genes para nós consumidores, tá? Então, por isso que é uma iniciativa da OMS, também da World Health Organization, de tentar reduzir, né, o uso dessas moléculas de promotores de crescimento, mas também terapêuticos, né, em produção avícola e de suínos também, tá? Então, desde 2016, especificamente, né, a União Europeia foi precursora nesse tipo de proibição de algumas moléculas. Então, como BRF, JBS, né, outros grandes players exportam para esses mercados, né, tivemos que nos adequar, né, realmente, como vamos montar um programa, então, para reduzir esses antibióticos sem perder a nossa produtividade, sem que o animal, lá no campo, nossos plantéis vão sofrer com algum tipo de doença, ou perder peso, enfim, ter uma conversão muito alta. São problemas que aconteceram aí alguns anos atrás, a gente conseguiu resolver isso, né? Então, assim, são premissas hoje muito importantes, né? Algumas empresas já conseguem produzir com 0 antibióticos, como a BRF hoje no Brasil, né? E Estados Unidos, mais da metade da produção norte-americana é livre de antibióticos, de qualquer tipo de antibióticos também. Então, assim, depende muito do mercado e para onde que a gente exporta e para onde que a gente vende, né? Como nós somos grandes players de exportação, a gente tem que seguir algumas premissas aí
da OMS e também da World Health Organization, tá? O que as nossas experiências nos dizem lá no passado, né? Então, assim, quando a gente diminuir o promotor de crescimento na ração, provavelmente vai ter um problema ali aparecendo no campo, né? Algum tipo de coccidiose, um clostridium, uma salmonela aparecendo no campo, e a gente vai ter que aumentar o uso de antibiótico terapêutico, ou seja, de nada me adianta, né? Você reduzir uma molécula e aumentar o uso de outra, né? E como que a gente colocou como nosso objetivo, né? Reduzir os dois, não só os AGPs, mas também o uso de antibióticos terapêuticos. E conseguimos, né? Esse trabalho começou lá em 2015, né? Foram uma série aí de ações, de procedimentos que aplicamos a campo. Nessa época eu nem estava na BRF ainda, né? Eu peguei um pouco mais adiante, mas foi criado um trabalho bastante intensivo aí com os nossos médicos veterinários, com o objetivo de redução de uso de antibióticos terapêuticos, né? Então vocês podem ver que o uso era bastante alto aí, principalmente aí em miligramas por quilo, lotes medicados lá em 2015, e hoje a gente tem números baixíssimos, né? AGP a gente tem 0% tanto em aves quanto suínos, e esses lotes medicados aqui é quando realmente precisa, né? Quando tem alguma pontualidade, alguma doença que apareceu, realmente a gente tem que medicar por questões de saúde e também bem-estar dos animais, né? Mas essa curva tem caído cada ano mais, aí então é um trabalho bastante gratificante que a gente tem nossos produtos aí certificados com 0 promotor de crescimento e níveis baixíssimos aí de uso terapêutico nos lotes, tá? E as doenças de notificação obrigatória, pessoal. Hoje, né, temos algumas legislações específicas, não só para aves e suínos, mas para outras produções agropecuárias, né, dentro do Ministério da Agricultura brasileiro. E a gente tem algumas doenças que têm potencial zoonótico, né, que basicamente apresentam um risco não só para os animais, que apresenta uma alta mortalidade, uma alta morbidade nesses animais, mas também tem um risco de transmissão para outras espécies, especificamente também para o ser humano, né? Então, são doenças zoonóticas que causam alta mortalidade em várias espécies, né, graves sinais clínicos, né, alta morbidade, né, e principalmente aí grandes embarcos de exportação e importação de produtos e consequência de tudo isso é a questão econômica, né? Então é uma legislação específica de doenças de notificação obrigatória, tem várias doenças, vou citar aí raiva, peste suína clássica, PIRS de suínos, enfim, tem uma infinidade de doenças que até posso mandar para vocês depois aí a normativa, que é bem interessante a gente entender um pouco como que funciona, né? Mas especificamente para a avicultura, né? Essa aqui é a IN, né? Vocês podem ver aqui, né? 50/2013, vocês podem pesquisar depois isso para entender um pouco mais. Quando a gente pensa em avicultura, o que é importante, né? Então, doenças erradicadas que nunca foram registradas no Brasil. A gente não teve essas doenças ainda no histórico brasileiro, né? Influenza aviária, que é a gripe do frango, né? Nunca tivemos ainda, né? Hepatite viral do pato, não muito importante ainda, porque a gente não produz aí uma quantidade significativa de patos, né, no Brasil. E rinotraqueite de perus, também não aconteceu ainda, mas quando acontecer, espero que não, temos que fazer a notificação obrigatória, né, para o Ministério. E aí a segunda coluna que mostra assim, que doenças que requerem a notificação imediata, né, para o mapa, mas que já aconteceram no passado aí no Brasil, né, que é a doença de Newcastle e a laringotraqueite infecciosa aviária. Quando a gente fala de influenza, gente, é o grande vírus aí, eu nomeio o grande vírus aí em relação à avicultura, né, que realmente a gente tem um trabalho bastante intenso de prevenir com que o nosso país seja livre de influenza. Uma vez que esse vírus se instale por aqui, todas as empresas aí realmente vão sofrer com, não só com a doença específica, mas por questões de exportação, né? Então o mercado vai acabar fechando não só para a gente, mas também para a empresa vizinha. Então realmente é um trabalho em equipe, né? Que o Brasil tem que tomar junto aí com os órgãos regulamentadores, tá? Esse gráfico é bem legal, mostrando aí a questão aí, como que foi o histórico, né, da gripe geral, né, envolvendo aí várias espécies aí, zoonoses, né, de uma forma geral. A gripe espanhola, pessoal, lá em 1918, né, matou aí mais de 50 milhões de pessoas na época, né, então, assim, realmente foi uma pandemia, assim, muito forte, né, muito elevada. A gente não tinha algumas evoluções e inovações na medicina, né, naquela época ainda a gente não tinha alguns antibióticos naquela época, então a mortalidade era muito elevada, né. Então, assim, de lá para cá a gente vem aprendendo aí com a questão da gripe, né, tivemos aí a gripe asiática em 57, a gripe de Hong Kong em 68, envolvendo sempre aves aqui, né.
Também em 2009 também foi bem importante, vocês lembram disso, né? A questão do aparecimento da gripe suína, né? Essa facilidade de transferência aí entre algumas espécies, especificamente suíno, ser humano, suínos, né? Com alta patogenicidade, enfim. É um vírus que muta muito rápido, é uma preocupação que a gente tem. Nós temos sorte, né? Sorte e também bastante eficiência e méritos, né? Por não ter esse tipo de vírus no Brasil ainda, né? O Brasil é muito reconhecido lá fora, pessoal, por empresas que constituem a avicultura com grandes procedimentos de biosseguridade. Não estou nem falando de BRF agora, né? Falando assim das empresas que atuam no setor aí avícola no Brasil, né? O Brasil é referência no quesito aí de procedimentos, de sermos sérios aí com relação à biosseguridade, diferentemente do Covid, né, para a população humana, que não somos referências, né, mas para a avicultura a gente tem sido referência aí para alguns players, inclusive Estados Unidos, né. Então a gente tem bastante sorte e também méritos, né, por não ter esse tipo de doença até hoje. Newcastle, daí é um pouco diferente, né, ela é tão grave quanto a influenza, né, no aspecto de mortalidade das aves, mas ela já teve no Brasil, teve presente no Brasil, inclusive recente, 2006, aí no Rio Grande do Sul, né? Então teve alguns focos aí, registrando desde a década de 50, né? Não vou focar muito aqui nos tópicos, mas é uma doença que a gente já conheceu, né? Infelizmente há algum tempo, já tivemos prejuízos econômicos bastante significativos no passado, né? E ainda bem que é uma zoonose que não afeta muito nós seres humanos, como a influenza, né, tem uma alta mortalidade dependendo da patogenicidade do vírus. Aqui, basicamente, Newcastle dá uma inflamação no olho, né, quando passado aí da ave para o ser humano. Então tem algumas formas nervosas aqui de torção de cabeça e pescoço, né, realmente bastante feio, uma mortalidade de quase 100% quando acomete algum tipo de lote aí de produção, né. Tem movimentos de paralisia, movimentos de pedalagem, o pistótono, né, que é basicamente é um movimento assim de nervoso, né, do pescoço, ataxia, enfim, são vários sinais clínicos aí que mostram que realmente é um vírus bastante agressivo, né, por isso que está nessa lista aí de doenças de notificação obrigatória. E eu falei dessas duas, né, que são as mais importantes para aves, porque a gente tem um plano de contingência, né, toda a BRF, mas também todas as empresas brasileiras, né, tem um plano de contingência, né, todo mundo é treinado para a gente agir caso o problema apareça, caso uma dessas duas doenças apareça, tá? Então, aqui não vou citar todos, né, mas assim, são procedimentos bastante sérios que nós somos treinados, né, nós damos esse treinamento aí todos os anos para todas as unidades de produção. Então, assim, quando o problema acontece, todo mundo tem que saber o que fazer. A gente tem que impedir que aquele foco espalhe para outros lotes, para outras empresas, para pessoas, enfim, realmente é um trabalho super importante que nós ficamos responsáveis aí por esse plano de contingência. O médico veterinário aqui é o responsável, então, por realmente a saúde como um todo, na saúde única, não só dos plantéis, mas também, nesse caso, que é uma zoonose de grande importância na saúde do ser humano, tá? Entrando um pouco aí, saindo das doenças respiratórias, né, de notificação obrigatória, essas sim, na verdade, são doenças aí que a gente vê bastante a campo, né, então são as fotos da esquerda que a gente fala de coccidiose, né, causada por um protozoário, e aqui as fotos da direita aqui, Clostridium, né, clostridioses no geral. Basicamente aí são algumas doenças entéricas específicas que acontecem com bastante frequência hoje na avicultura global. Tá? Por quê? Porque com a redução do uso desses antibióticos promotores de crescimento, os AGPs na ração, né, então a gente tem uma modulação da microbiota do intestino, que desfavorece de alguma forma, né, e acaba aparecendo então uma disbiose, né, que é basicamente aí um desequilíbrio dessas populações e acaba surgindo alguns surtos de coccidiose e também de clostrídio, né. Então são problemas bastante atuais hoje, né. Existem muitas inovações, muitas empresas e fornecedores produzindo moléculas que são capazes de diminuir essa afecção, né, a nível intestinal e também que vai auxiliar esse animal a performar bem no final do ciclo, né? Então ele vai conseguir realmente, mesmo com a presença do cisto na cama, mas também do Clostridium ali, ele vai conseguir performar graças a essas inovações que eu vou mostrar um pouco adiante, tá? Então são doenças bastante atuais que realmente não tem uma mortalidade muito alta, mas que afeta muito a questão de performance, de desempenho zootécnico, de condenações agropecuárias, que vai afetar o bolso, então, da empresa, basicamente, tá? Deixa eu ver meu tempo aqui para ver se tá tudo certo. Então, esse outro tópico aqui, pessoal, é a questão de salmonelose, né? Aqui é um tópico bastante crítico, né? Realmente é um problema que acontece
em todos os lugares, eu não estou colocando que nós somos isentos disso, porque existe, né, na nossa empresa, na empresa do vizinho, enfim, todas as empresas hoje são acometidas com esse problema, né? Nem todas as salmonelas aí são problemas de saúde pública, né? Mas quando aparece algumas zoonóticas, alguns potenciais zoonóticos, é realmente um problema perturbador, que realmente para o cargo, né? Realmente interrompe o fluxo de abate, enfim, tem que ser redirecionado, enfim, acaba acarretando bastante prejuízos. Não muito para a ave, dependendo muito da salmonela, mas também para a saúde como um todo, né? Então, aqui alguns números de salmonelose mundial, né? Estima-se que por ano tenha 93 milhões de casos aí de salmonela. Muitos deles não são diagnosticados, né? Muitos de nós já tivemos salmonela, né? Sinto dizer por isso aí, mas que realmente a gente tem alguns sinais clínicos e a gente não faz o diagnóstico correto, né? A gente não vai diagnosticar salmonela no hospital. Ficamos em casa de repouso e tudo fica normal depois de alguns dias, né? Então, essa é uma estimativa que realmente o problema é muito mais grave do que a gente imagina, tá? Então, aí uma estimativa aí da OMS, né, de 155 mil mortes anuais no mundo inteiro, né, 26% causadas por salmonela nos Estados Unidos, aí, né, é um número bastante alto, né, dentro aí do CDC, né, e segunda mais frequente, a bactéria mais frequente isolada, segundo a Anvisa, em 2017, em problemas de gastroenterite. Realmente é um problema bastante importante. Esse é um assunto que eu queria até falar um pouco, fazer uma palestra só de salmonela, né? São vários assuntos que eu estou comentando aí rapidamente para mostrar o que está acontecendo de avicultura global, mas que são assuntos assim que exige bastante profundidade, né? Existe bastante ciência disso, né? Trazer especialistas, né? Pessoas que têm uma visão aprofundada para vocês entenderem qual que é o problema, uma dinâmica maior, mais aprofundada, né? Então, é esse o problema da salmonela. Hoje a gente tem mais de 2.500 sorotipos conhecidos de salmonela, para vocês terem uma ideia, né? Então, algumas específicas aí para algumas espécies, né? E um grande grupo aí com potencial zoonótico e algumas bactérias específicas aí para aves que tem uma alta mortalidade. Então, depende muito do sorotipo. Hoje a gente tem um trabalho bastante interessante de sorotipificar, de entender qual que é o perfil, né, do comportamento dessas salmonelas no campo. Tem tido zonas assim de alterações conforme os anos, conforme o período, né, que a gente está trabalhando com essas pesquisas. Então, o que nos afetava 10 anos atrás não afeta mais. Então, outra bactéria, outra salmonela acaba entrando naquele lugar e fazendo uma exclusão competitiva e acaba tomando conta, né? Então, assim, é bastante sazonal, depende muito da região, enfim, é uma ciência bastante interessante entender um pouco mais qual que é o comportamento dessa bactéria, a salmonela, tá? E aqui, assim, para onde que a gente está indo, né? Então, assim, alguns pontos aí, aonde que o veterinário se insere também com relação às inovações em saúde animal, né? Então, assim, eu quis colocar alguns pontos para vocês e mostrar, assim, aonde que a ciência está partindo a partir de agora, né? O que está indo, o que está vindo de hot topic, de publicações, o que eu estou testando dentro da BRF, em alguns tópicos aí bastante reais, de cases de sucesso dentro da nossa empresa. Então, o primeiro ponto aí são aditivos e produtos seguros com alta eficiência, junto aí com a manipulação da microbiota intestinal. É basicamente o que eu comentei com vocês, né? Como a gente reduziu e eliminou os AGPs, né, na produção de aves e suínos, a gente tem que colocar ferramentas naturais, né, no intestino, a nível intestinal, que a gente consiga modular a microbiota, né, que é a população de micro-organismos, no sentido de ter um equilíbrio lá dentro. Para o animal realmente estar com bem-estar, performar bem, ganho de peso, não ter inflamação, realmente ele ter um desempenho como esperado, né? Então, assim, dentro dessa linha existem milhares de empresas hoje produzindo ácidos orgânicos, probióticos, prebióticos, bacteriófagos, que eu vou mostrar um pouco adiante, que realmente é uma ciência bastante interessante, aonde eu me especializei, e eu continuo levando essa linha de pesquisa dentro da BRF, porque todos os dias nos aparecem aí moléculas diferenciadas que eu preciso testar, né, dentro da nossa realidade e ver assim, qual que é o melhor produto dentro da empresa que eu estou trabalhando, né? Então, realmente, a ciência continua, né? Após o desenvolvimento dessas moléculas, a gente faz essa testagem dentro da nossa realidade. Nanotecnologia vem aí realmente para ficar, tá? Então, assim, produtos à base de nanoprata, de nanozinco, né? Produtos antimicrobianos de spray, de tinta com nanopartículas, enfim, é realmente tudo para diminuir a pressão de infecção, né? Não produzir aí questões de resistência microbiana e ser muito efetivo com vírus, com bactérias, com todos os micro-organismos que podem afetar tanto a saúde dos plantéis como a saúde humana.
Então, essa é uma ciência super interessante, né? Temos feito projetos super legais aí com frentes de nanotecnologia na empresa, e é uma área que realmente a gente vai escutar muito daqui para frente aí dentro da avicultura, não só avicultura, mas também saúde como um todo, né? Otimizar a resposta imunológica, entender, né, qual que é o melhor momento aí de explorar a resposta imune do animal, com vacinas, com outras ferramentas, né? E inteligência artificial, né, granjas inteligentes. Isso aqui é um outro tema que a gente tem trabalhado, que basicamente a gente usa a estatística, a gente usa os dados para a gente prever alguns cenários, né? Então, assim, um exemplo bem interessante é o Covid, né, que vocês têm visto algumas plataformas que, através do som, você consegue identificar, né, através de um smartphone ou uma plataforma, se aquela tosse daquela pessoa é relacionada ao Covid ou se é algum outro problema respiratório. A gente tem essas plataformas dentro da BRF, né, dentro da saúde animal, e testando agora, nesse exato momento, aí testando assim, opa, essa tosse do suíno realmente é uma influenza ou pode ser um outro problema respiratório? A gente tem esse tipo de inteligência artificial em algumas granjas experimentais que eu estou testando hoje e avaliando assim quais os tipos de equipamentos que a gente pode aplicar na nossa rotina. Super legal também e é uma tendência aí bastante interessante, né? Questões de bem-estar, nem vou comentar sobre, né? Realmente não é novidade isso, a gente tem trabalhado isso há décadas, né? Hoje a gente tem um programa bastante robusto com relação ao bem-estar dos animais, é extremamente necessário, é lei, né? Temos que seguir, não tem discussão, né? Então esse é um tema super sempre em alta, né? Big Data, né, que eu comentei com você, que são essas análises de predição, e o mais importante aqui, que é a padronização dos procedimentos já existentes, né? Por mais que a gente tenha guias, tutoriais, né, normativas, né, sempre a gente tem a questão do ser humano, né, padronizando ou não esses procedimentos no campo. A gente tem que, ao máximo, treiná-los, padronizar esses procedimentos para que tudo que a gente sabe como ciência seja aplicado de uma forma correta no campo para adquirir um resultado final legal, que é um alimento de qualidade, um animal com bem-estar, né, sem doenças e seguros aí com relação à saúde única, né. Então são esses alguns tópicos aí que eu quis mostrar para vocês também, que são aí alguns temas que a gente tem trabalhado, não só a BRF, mas são grandes inovações e tendências mundo afora, tá? Aqui é um pouquinho do que eu falei antes, né, que são as ferramentas aí de substituição de antibióticos, né, até eu risquei aqui a antibiótico terapia e os promotores de crescimento, né, então o que vieram para ficar hoje, né? Probióticos, pré-bióticos, né, probióticos são bactérias vivas aí, né, que que têm efeitos benéficos na modulação da microbiota do intestino, simbióticos, ácidos orgânicos, extratos vegetais e óleos essenciais, enzimas, peptídeos, anticorpos, bacteriófagos, vacinas, a biotecnologia, né, o bioengineering também, que é produzir algumas moléculas específicas aí para a questão do intestino, e também transplante fecal é um tema que parece bastante grosseiro a ponto de vista, assim, quando a gente lê, mas também que são conceitos aí para modular a microbiota de alguns animais, tá? Então, assim, é uma ciência bastante complexa, tem muitas milhares de empresas aí com oportunidades de desenvolvimento desses produtos para aplicação em grandes players como o BRF. Então, assim, é um mercado realmente que nos assusta, né? Que realmente tem muito espaço, muita oportunidade, muita ciência e muito desenvolvimento, né? Para produzir esse tipo de solução, não só para aves, né? Mas também para outras produções agropecuárias. E aqui, pessoal, onde que o médico veterinário se encaixa na agroindústria? Aqui é uma figura que eu fiz aqui, né? Basicamente para mostrar assim o que a gente pode ser numa BRF, numa JBS, numa outra empresa aí que trabalha no setor, né, de avicultura. Basicamente, na nossa cabeça a gente vai automaticamente para essa linha da esquerda, né? Que é a parte mais técnica mesmo, né? Que eu vou trabalhar como sanitarista do incubatório, ou eu vou ser um sanitarista responsável pelas reprodutoras, né, em granja de avós ou matrizes, ou no frango, ou de repente eu vou trabalhar no CIF, né, fazendo toda a fiscalização dos produtos, ou trabalhando na agroindústria para garantir, né, a parte de sanidade fabril, né, dentro do abatedouro. Eu posso ser um nutricionista também, né, o veterinário também se encaixa aí com relação à nutrição animal, né, ou trabalhar no laboratório. Então, basicamente, aí são opções, são vertentes que a gente imagina mais comum, né, que naturalmente a gente acha que deve partir ou escolher umas dessas opções dentro de uma agroindústria como o BRF. Mas não necessariamente isso é verdade, né? Além dessas opções, né, que tem muitos veterinários aí já, tem esse quadrante aqui, né, essas opções da direita, que existem vários veterinários super especializados que também trabalham na área de qualidade,
de assuntos regulatórios, né? A área de bem-estar hoje da BRF, basicamente médicos veterinários que trabalham com essa linha, né? P&D, o que seria P&D? Pesquisa e desenvolvimento. Não fazer o que eu faço porque eu estou aqui, né? Estou mais nessa área aqui trabalhando com todos juntos. Mas P&D seria de produção, pesquisa e desenvolvimento de produto final. Então, assim, tem colegas médicos veterinários que trabalham desenvolvendo produtos, assim, com especificidade lá de peito de frango, de nuggets, de margarina, né? De cortes específicos de suínos, enfim. É uma infinidade mesmo, é uma grande possibilidade de o médico veterinário também trabalhar como P&D lá de produto final. Suprimentos, né, que é uma área que emprega muito, que é questão basicamente de negócios, né, de área comercial, de compra e venda, né, e realmente são, o que eu quis mostrar com essa figura é que o céu é o limite, né. O veterinário, como a gente tem um conhecimento bastante vasto da cadeia como um todo, a gente não só pode trabalhar como clichê, né, que são basicamente essas áreas que naturalmente a gente se encaixa, né, mas também com áreas aí, elos que são complementares a toda a cadeia de produção, né, que é super importante também. Então, assim, o céu é o limite, né, para dentro de uma agroindústria, a gente pode fazer muita coisa, não só ser um sanitarista, né, trabalhar na nutrição, mas, enfim, fazer funções que a gente não imagina que a gente pode fazer, tá? E tirando a agroindústria, né? Então, assim, não vou nem falar de BRF, mas onde que o médico veterinário também pode se encaixar, pode trabalhar em outros elos da cadeia que são relacionados às agroindústrias. Como assim, Ricardo? É basicamente empresas que vão fomentar soluções, produtos que nos vendem, nos fazem algum tipo de serviço aí, que são empresas parceiras, digamos assim, né? Então, são várias linhas de pesquisas que eu mostrei para vocês aí, né? Vacinas, aditivos zootécnicos, eubióticos, aquilo que eu mostrei para vocês naquele slide lá de todas as alternativas aos antibióticos promotores de crescimento, né? Eu posso ser um pesquisador, não só, de repente, dentro de uma universidade, mas também posso entrar na universidade, né? Trabalhar com produção de medicamentos, ser concursado, né, em MAPA, em órgãos oficiais aí de fiscalização de produtos, né? Trabalhar em laboratórios terceiros, trabalhar aí com desinfetantes, ser nutricionista, comercial, vendas, controle de pragas, enzimas, enfim. Eu até esqueci de vários temas aqui que são áreas específicas do médico veterinário, mas é super importante mostrar que, além daquele elo que eu mostrei nesse gráfico aqui, a gente tem o mundo afora, né? Que a gente pode trabalhar com desenvolvimento, com vendas, enfim. O veterinário tem realmente bastante espaço e eu posso mostrar para vocês hoje que é pouco explorado, né? Tem muita vaga, muita oferta, né? E pouca procura aí por parte dos novos profissionais que estão saindo aí das universidades, né? Esse é um fato bastante concreto aí que a gente tem visto nos últimos anos, tá? Então, realmente, é uma área que emprega muito bem, né? Que realmente tem um nível salarial mais alto aí em relação a outras áreas dentro da medicina veterinária, isso a gente pode dizer com toda certeza absoluta, tá? Então, é o céu o limite, né? E qual que é o perfil do veterinário de sucesso? Aqui um slide que eu coloquei por final aqui que mostra um pouquinho do que eu vejo, né, como que a gente pode, qual que é o perfil de sucesso hoje, né, o que a gente tem que ter como ingrediente aí para construir uma carreira bacana dentro de uma BRF ou qualquer outra empresa no ramo que eu mostrei anteriormente, né. A gente pode seguir a carreira técnica ou de gestão, tá. Carreira técnica é onde a gente naturalmente se tendencia a dar os passos, né. Eu, basicamente, sou estritamente técnico, né, eu gosto de trabalhar com temas técnicos, né, de salmonela, microbiota, inovações, enfim, eu sou basicamente técnico. Mas também tem uma outra parte aí que a gente não explora muito, né, que o veterinário não é preparado para esse tipo de ramo, é basicamente a carreira de gestão, né, que é onde tem todos os diretores aí, muitos deles veterinários, eu posso dizer para vocês, hoje dentro da BRF, com cargos aí de alto escalão, né, que optaram pela carreira de gestão, que é um pouco diferente, continuo trabalhando um pouco com a área técnica, mas tem gestão de pessoas, gestão de unidades, né, de gestão de procedimentos, enfim, é um pouquinho diferente, né, mas também é uma opção que o veterinário também pode entrar. Então, assim, é bem importante a gente entender qual que é o meu perfil, né, sou mais técnico ou gosto de fazer uma gestão de pessoas, né. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente colocar realmente um norteamento e quais os próximos passos eu devo seguir na minha profissão, né. Ser analítico, né, transformar os achismos em números, né, esse é um ponto que eu sempre friso muito, porque naturalmente o médico veterinário a gente não é preparado para trabalhar com números, né, então eu posso dizer isso porque eu também fiz parte desse grande grupo, né, quando eu fiz estatística na universidade, quando eu trabalhava aí com números, eu
me questionava, né, por que eu estou estudando dessa forma, né? Por que números, né? E hoje, assim, o diferencial de um profissional de sucesso é que entende um pouquinho, assim, de como transformar o sinal clínico lá do campo, por exemplo, assim, eu vi realmente alguns lotes aí com coccidiose ou com algum sinal respiratório, mas o chefe, né, da unidade realmente não quer entender o porquê que você viu, como que você viu. Ele quer números, né? Sem números a gente não faz nada, né, basicamente, né, dentro de uma empresa desse porte. Então, assim, a gente tem que transformar esse conhecimento técnico, né, de toda a parte clínica que a gente é treinado para fazer, mas também tem que ter uma abordagem bastante incisiva, exata, né, em relação a números. A gente tem que quantificar tudo que a gente viu no nosso olhar clínico. Então, a gente tem que ser analítico, a gente tem que ter um conhecimento aí de estatística, transformar esses números em fatos e dados para conseguir discutir isso com os nossos chefes, né? Então, isso é bastante importante. É uma característica hoje que é super diferenciada dentro do médico veterinário, né, como um todo. Trabalhar de forma preventiva e estratégica, né? Eu mostrei para vocês que não é apagar incêndio, né? Então, assim, apagar incêndio muita gente consegue fazer, né? Deu problema, vai lá e resolve. Mas não, como que eu posso ser estratégico? Como que eu posso montar um programa efetivo de biosseguridade? Como que eu posso trabalhar esses números, né, por fato de eu ser analítico, trabalhar com estatística, a ponto de entender qual a melhor ação a ser tomada de forma estratégica e preventiva. Né? Então, isso é uma característica super importante hoje do profissional de sucesso. E trabalhar em equipe, né, pessoal? Isso é extremamente relevante hoje. A comunicação é estritamente profissional, é realmente importante, imprescindível hoje, né, ter esse tipo de comunicação entre equipes, né, a gente tem que vender nosso peixe, digamos assim, todos os nossos dias, então, realmente, a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa parte de técnico, quero trabalhar só aqui no meu computador, no meu quadrado, e realmente tem que fazer essa comunicação com outras equipes, com outras pessoas, que é assim que a gente evolui, né. E eu coloquei por último aqui, lembrar do propósito de vida, né, lembra que lá no começo da apresentação eu coloquei que o meu propósito é ser referência em alguns temas de saúde animal, mas também participar de uma cadeia complexa, né, de como que é a cadeia de aves e suínos, para produzir alimentos, né, para realmente garantir a saúde única, né, não só dos animais, mas também de quem consome os alimentos, que eu tive uma parcela ali de participação dentro de toda essa cadeia, né. Então, assim, qual que é o seu propósito de vida, né? Sempre lembrar isso, né? Eu quero ser um clínico, eu quero ser um professor, né? Eu quero ser concursado, mas eu tenho que fazer isso com integridade, né? Tem que fazer parte do meu DNA, realmente eu tenho que me fazer feliz, né? Aquela escolha que eu vou tomar dentro da universidade ou depois quando eu me formar, né? Então, assim, tudo tem que fazer sentido para vocês, né? Isso é o que eu posso falar para vocês, que hoje eu tive muita sorte, né, de fazer os passo a passo, né, de entrar no mestrado, de um doutorado, escolher uma universidade certa nos Estados Unidos para trabalhar com um tema que eu sempre quis, não entendia nada, né, escolher temas assim que eu sabia que no futuro ia me gerar oportunidades, né, e realmente hoje fez tudo sentido, né, então tudo que eu segui, toda a minha trilha fez sentido e eu estou usando os conhecimentos que eu tive lá no passado, as quedas também, né, os problemas que eu tive lá no passado, para estar onde eu estou. Então, assim, sempre lembrar do propósito de vida. Onde queremos chegar, né? Como que a gente vai chegar até lá? Qual que é o passo que eu dou amanhã? Né? Então, sempre isso tem que deixar escrito ali num papel ali perto da gente, para a gente lembrar, na cabeceira da cama, para a gente lembrar qual que é o nosso propósito. Isso é muito importante para a gente tornar um médico veterinário com bastante sucesso, tá? Aqui, mostrando assim, só para finalizar, que existem trilhas de carreiras na BRF, tá? Entrando um pouquinho mais nas oportunidades. O mundo, eu falei disso bastante, né, o céu é o limite, né, dentro de empresas como a BRF. Então, tem trilhas de carreiras que você pode começar por diversos momentos, né, em diversas áreas. Eu mostrei para vocês que não podemos nos restringir apenas à área técnica, né, mas a gente pode ser o que a gente quiser dentro de uma agroindústria, porque a gente tem conhecimento da cadeia como um todo, né. Então, a gente tem bastante espaço, né. E a BRF é uma empresa que realmente valoriza a trilha de carreira, né? Realmente a gente tem uma trilha de desenvolvimento dentro da BRF muito interessante também. E para vocês, aqui para finalizar, vocês podem entrar no site da BRF, né? Que tem algumas informações sobre estágios, né? Obrigatórios e não obrigatórios. Também tem programas aí de trainee para 2020 e 2021, né? Quem está se formando agora aí pode se inscrever também quando abrir esses editais. E também tem programas mais avançados aí para gerências, né? Que é o Fast Track, né? Então, sempre a gente está promovendo aí bastante a abertura para estágios, né, não só dentro da área corporativa, que é onde eu estou aqui em Curitiba, mas também em todas as unidades que eu mostrei para vocês anteriormente, né, sempre tem oportunidades.
de emprego, de estágio, enfim, quem tem um pouquinho de afinidade, gosta dessa área de atuação, eu sugiro para vocês estudarem bastante, né? Sempre se atualizarem, né? Participarem de palestras mundo afora, né? Participar de congressos, fazer contatos, porque é realmente uma área que exige, não só essa, né? Todas as áreas hoje na veterinária, né? Mas que exige uma especialização. Não dá para a gente sair hoje da universidade achando que vai ganhar o mundo com o básico que a gente aprendeu na universidade. Hoje é estritamente necessário fazer uma especialização, ter experiência aí, né, em algumas empresas, né, fazer uma pós, fazer um mestrado, um MBA, enfim, falar línguas, né, realmente é bastante importante hoje. Sem línguas a gente não vai a lugar algum, né, dentro de uma empresa multinacional, né. Então, assim, são algumas, as possibilidades são infinitas, mas a gente precisa querer, lembrar do propósito e sempre seguir esse elo aí, tá? E eu fico por aqui, pessoal, acho que tomei bastante o tempo aí, né, 1h15 de apresentação. Agradeço aí mais uma vez pelo convite, foi bacana aí mostrar alguns pontos, bastante corrido, né, muitos temas aí pra gente falar para vocês, e eu tô aberto aí para os questionamentos, enfim. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Nossa, doutor Ricardo, eu só tenho a agradecer e elogiar o seu trabalho, que eu já conheço há bastante tempo, e foi incrível sua palestra, foi maravilhoso. Eu sou super suspeito para falar, porque além de amigos, né, eu também sou professor da disciplina de avicultura aqui na Unibrasil, então sempre gosto de trazer o entusiasmo da área para os alunos, para motivá-lo. Quando você falou ali, eu super concordo. Quando a gente está no primeiro ano ali, logo iniciando a graduação, a gente entra com uma cabeça que desconhece completamente o que é a agroindústria brasileira, o que trabalha, quais são as coisas. Quando a gente pensa em Somos muito novos, né, professor André? Exatamente. 17, 18 anos, né, pra gente decidir o que a gente vai ser pro resto da vida é bastante complicado, muito peso, né? Exatamente, e a própria avicultura, ela é tão modernizada, a gente não tem a menor noção. Eu, quando estive nesse momento da faculdade, vi lá a disciplina chamada avicultura, e eu pensava o quê? Que era entrar num galinheiro e dar milho para as galinhas. E qual não foi a minha surpresa, e não é a cada vez que eu ouço alguém conversar, algum dado que eu venho saber, o como realmente isso é extremamente tecnificado. E você falou em vários momentos ali coisas que eu tento sempre passar na minha aula ali, que reforçam a importância do médico veterinário nesse contexto aí. Uma das coisas que me chamou a atenção para falar aqui rapidamente foi quando você mostrou o símbolo ali da saúde única, que é um dos tópicos mais importantes da minha formação e das coisas que eu estudo, que justifica como o médico veterinário é importante. Então a gente está fazendo esse evento aqui também para celebrar o Dia do Médico Veterinário, que foi ontem, e quando a gente fala em saúde única, que basicamente é a saúde do ser humano, do ambiente e dos animais, quem melhor que o médico veterinário para fazer essas coisas? Então, eu fico muito feliz de ter um exemplo prático aqui da avicultura, que é uma atividade de produção animal, mas se estende a todas as outras que a gente pode trabalhar também. Então, para mim é muito gratificante. Eu já olhei ali no chat assim, um monte de elogio sobre a sua palestra, que é muito legal, que é muito, você explica muito bem. E também não vou ficar aqui rasgando cedo, porque poderíamos ficar aqui até as 10h30 fazendo isso. Então eu queria agradecer muito, parabenizá-lo mais uma vez pelo excelente trabalho que você faz, por aceitar estar aqui. Eu acho que vale a pena falar, pessoal, o Dr. Ricardo, ele trabalha numa multinacional, então não é simples assim a gente conseguir ter uma pessoa desse gabarito aqui. Então eu entrei em contato com ele, e tem uma série de procedimentos que a gente tem que fazer, como solicitar um convite formal, ele precisa pedir autorização para estar aqui, e ele se prontificou prontamente a estar aqui, justamente para trocar uma ideia sobre o trabalho dele, mas para incentivá-los. Então foi uma coisa que ele falou para mim, eu acho importante motivar os alunos que estão ainda, o nosso curso é jovem, a gente está na metade ainda, e trazer uma perspectiva para esses alunos do que é a produção animal dentro da avicultura. Então, muito obrigado mesmo, de verdade, e claro que a gente deixa aberto aqui para você voltar quando você quiser, para falar de salmonela, para falar marcar. de seguridade. Mais aprofundados. Com certeza nós continuaremos a nossa prosa aqui. Bom, moçada, eu estou de olho aqui nos comentários do Facebook, então vocês, por favor, se manifestem aqui. Uma pergunta que apareceu aqui foi da Fernanda Rodrigues, que é 2 perguntas em uma, porque ela fez em 2 momentos. Ela pergunta como que está o mercado de trabalho para a área de alimentos, e ela pergunta uma coisa super interessante com relação ao bem-estar,
que ela pergunta como funciona a questão do bem-estar dos animais de consumo e como é feita a vigilância desses processos. Tá, legal, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, então, né? Igual eu comentei, assim, é extremamente aquecido. É Fernanda, né? É extremamente aquecido, né, o Fernando. mercado de trabalho, porque, assim, eu posso falar, não vou falar muito de outras empresas de relação a leite, né, outros derivados e outros produtos, porque eu não tenho muito conhecimento, né? Mas vamos falar de avicultura, né, e suinocultura, né? Realmente, como eu disse na palestra, vagas, solicitações, né? Ricardo, indica alguém, né, para entrar como sanitarista com salário legal ali na unidade X. Não tenho quem indicar. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, realmente, vamos colocar em estatísticas, em números, em fatos, né? Então, assim, nas turmas que eu vi se formando lá na Universidade Federal do Paraná, né? Então, basicamente, a média aí eram 60, 50 formandos por ano, mais ou menos, e eram 2 pessoas que se interessavam por avicultura. Todos eles estão empregados hoje de alguma forma, né? Fazendo um doutorado fora ou trabalhando um grande player aí dentro da indústria, né? Mas assim, a procura é baixíssima, né? E eu vi muita gente desistindo da carreira de veterinária porque realmente não teve oportunidade em outras cadeias, né? Então, assim, para quem gosta, né, para quem tem um mínimo aí de interesse, realmente vale a pena se aprofundar e entender, né, se envolver com essa área que eu acho linda, né? Assim, eu sou suspeito para falar, que realmente a gente cria valores, né, realmente dentro dessa indústria, né? Em relação a bem-estar, especificamente, né, depende muito de qual condição e para qual mercado a gente está trabalhando, né? Por exemplo, assim, para mercado interno, por exemplo, Fernando, a gente tem algumas legislações específicas que a gente tem que atender, né? Que geralmente são mais superficiais, né? Não são tão complexas assim, quando a gente pensa em produções que a gente está destinando para exportação, para mercados mais exigentes, digamos assim, por exemplo, Japão e Comunidade Europeia, né? Que tem auditorias específicas que vêm nos auditar, né? Com guidelines, né, com legislações específicas do mercado deles. Então, assim, a gente trabalha muito com várias frentes, né? Então, assim, aqui é mercado interno, então a gente tem que fazer essas premissas. Aqui é Japão, aqui é outro resto da Ásia, aqui é a Comunidade Europeia, então a gente tem que trabalhar com realmente essas diferenças de legislação que são cada vez mais exigentes. O que são cada vez mais exigentes, né? Respeitar a densidade, né? Trabalhar com níveis nutricionais adequados, enfim, questões de água, manejo. É uma infinidade aí de um checklist, né? Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu não sou especialista nisso, né? Mas, assim, é um checklist bastante complexo que a gente tem que atender e realmente é uma obrigação nossa, né? Atender todos esses parâmetros, porque a gente sabe que vai garantir, então, o bem-estar do animal e vai garantir performance, né? Então, o animal saudável, feliz e vai performar bem, vai ter um comportamento legal, né? E vai gerar um produto de qualidade, no fim. Então, é uma premissa, assim, não é nenhuma regra, né? É realmente uma obrigação, né, que a gente tem que fazer. Eu concordo plenamente, eu sempre tento abordar nas minhas disciplinas aqui o quanto o bem-estar na produção ele é importante, como ele é feito, porque não adianta a gente fechar os olhos para essas práticas, porque de nada adianta a gente produzir o animal, que seja com 15 dias, vamos chutar um número absurdo aí, se a gente não tiver para quem vender. E os nossos principais compradores, nosso principal mercado, eles exigem, além da biosseguridade, todo tipo de isenção de problemas de saúde, a questão do próprio bem-estar. Então a gente só consegue todos aqueles índices que você começou a falar ali no início da palestra, graças a uma soma de coisas e uma importante, né, desses alicerces aí, é o bem-estar. Então é uma carreira que o próprio médico veterinário pode trabalhar e deve, estamos aqui para incentivá-los, inclusive, né, a se especializar em bem-estar de animais de produção. É uma ciência, né, professora André? Exatamente. Tem pouca gente se especializando também, né? Nós temos aí alguns colegas que têm se especializado nessa área, né? E realmente é uma área que tem pouca gente entrando, pouca gente estudando isso e realmente a demanda é cada vez maior. Então, é interessante falar, porque às vezes quando a gente fala em bem-estar, agora para as novas gerações de médico veterinário, é um conceito muito mais conhecido. Eu sinto que eu e você, que somos contemporâneos, a gente passou por um momento de transição na nossa graduação, onde os professores ainda não sabiam muito como lidar, ainda era muito, né, extremismo entre uma coisa e outra. Hoje em dia não, a galera já está muito mais ligada. Só que ainda acho que falta para o aluno ter a noção de que o bem-estar ele está além de só você deixar o animal no seu ambiente natural ali e não ter contato com ele. Absolutamente. A questão do bem-estar dos animais de companhia talvez seja mais fácil para a gente entender, porque a maioria de nós aqui somos tutores e temos cães, gatos, cavalos, que seja.
Um animal de produção, sobretudo uma ave que tem um período de vida aí de 30 dias, pode até parecer difícil, porque que tipo de bem-estar que eu vou ter para essa ave aí? Mas cada coisa que a gente faz em sentido de dar para ela esse bem-estar aí, reverte em coisas maravilhosas, né? Não só em lucro e produto final, mas também de, né, minimizar a crueldade para o animal e todo tipo de coisa que a ética profissional também nos incentiva a fazer. Então fica aí também para os meus alunos que têm interesse em trabalhar com agroindústria ou têm interesse em trabalhar com o bem-estar animal, que saibam que ele é muito mais amplo do que só os animais de produção, de companhia, né? Inclusive a própria avicultura, como o próprio Dr. Ricardo falou ali, carece desses profissionais e é uma função importantíssima, pois os nossos principais compradores, eles exigem esse tipo de situação aqui, ok? Bom, vamos lá, mais perguntas. O Rafael já perguntou uma coisa que eu iria perguntar caso ninguém perguntasse, que é qual a média salarial? Né, a gente falou muito, você falou muito aqui, eu também sempre falo como a agroindústria ela emprega muito bem o médico veterinário, como treinam essas pessoas, ensinam inglês, espanhol, francês, alemão, viaja o mundo inteiro, dá celular, dá tablet, e aí fica a pergunta de qual a média salarial, fica a teu critério aí você responder do quanto você se sente confortável, você pode falar perante, né, o seu emprego, mas é uma dúvida que a galera tem. Eu acho que isso foi motivado pela palestra que nós tivemos de manhã, tá, com o Ronaldo Herter, que é uma palestra que foi incrível. Ele veio falar princípios sobre finanças e desenvolvimento de carreira durante a graduação, só que acabou virando uma coisa muito maior, né, de preparação e desafios e tudo mais, e acho que você deu a deixa aí. Então fica essa pergunta de a média salarial, o que o aluno pode esperar, pelo menos, né? Eu não vou falar nada de BRF, tá? Vou falar uma média, assim, que eu imagino que seja do mercado, tá, pessoal? Então, assim, acho que o mais importante não é nem quanto você começa ganhando, sabe? Mas é qual que é a perspectiva de entrar nessa cadeia, né? E quando a gente fala de perspectiva, a gente fala de o céu é o limite, né? Hoje a gente tem diretores aí, gerentes com grandes posições e realmente a parte de valorização é muito mais alta, né? E as possibilidades são imensas. Mas se a gente pensar numa carreira, um recém-formado hoje, né, entrando no mercado de trabalho, né, dentro de uma cadeia de avicultura, né, vamos pensar nas funções mais básicas, como extensionista, né, que é a função mais básica de começar mesmo trabalhando alguma coisa de campo, né. Então, a faixa salarial geralmente gira em torno de 4, 5 mil reais, mais ou menos. É um baita de um salário, não né? é da BRF, tá? Não estou falando de BRF, estou falando de salário de geralmente assim dos mercados, né, que a gente tem visto, né? Bom, eu acho que é um salário, sempre lembrando o que você falou ali, em cargos iniciais, né? Tem toda a progressão de carreira que essas grandes indústrias oferecem aos seus às vezes um pouco mercados. menos, né, realmente, isso depende muito do cargo, né, que você entra, né, como depende muito da unidade, enfim, né, mas gira em torno dessa faixa e as possibilidades são imensas, né? Então, o que mais é importante para mim, na verdade, é assim, o quanto que eu posso crescer lá dentro, né? Não, exatamente, né? Na nossa palestra de manhã ainda o Ronaldo falou, todo mundo começa do zero, então não adianta a gente querer criar expectativas que, nossa, agora eu me formei e o difícil foi isso, concluir e conseguir o diploma. Antes fosse, né, a gente que já é formado há um tempo sabe, então eu acho que é muito importante ter essas trocas aí também de experiência para a gente saber se a gente pode pleitear algo, talvez um salário um pouco mais expressivo. É bom ter uma noção de mercado para saber o que esperar e como progredir, né? Temos outra pergunta aqui da Fernanda. A Fernanda fala em JBS, mas acho que ela só inverteu as Olha indústrias. só, Ela só... não vou responder a pergunta dela. Não, mas acho que foi o corretor automático dela aqui. A Fernanda Rodrigues pergunta se creio, né, a BRF trabalha como uma cooperativa e como que isso funciona. Não, igual eu falei para vocês que a gente funciona de uma forma diferente, nosso sistema é uma integração, né? Cooperativa tem alguns contratos mais específicos, né? Então, assim, o produtor, né, o cooperado, ele tem um pouco mais de participação no elo da cadeia de cooperação, digamos assim, né? Então, hoje, o nosso sistema é integração, né? Nossa, JBS, enfim, algumas grandes empresas hoje no mercado trabalham com um sistema de integração. Cooperação é um pouco diferente, tá? Então, são contratos diferenciados, onde o cooperado tem mais voz ativa ali no quesito de negócios, tá? E a integração é um pouco mais delimitado aí as funções de cada parte, né? Tanto da empresa quanto do integrado, tá?
Então, eu acho que também a questão da integração vai ficar difícil falar, porque você, né, a BRF, Olha só. ela trabalha tanto quanto produção de aves quanto de suínos, e os sistemas de integração das duas produções são bastante distintos devido, né, à diferença dos animais, da cadeia produtiva. Então, são coisas bastante distintas, né, de falar. Mas eu acho que um dos sucessos também que a gente tem da nossa avicultura nacional aqui é o sistema de integração, né? É o mais comum, né? Para avicultura, É. suinocultura também tem bastante, é um pouco dividido, né? Também tem um sistema de cooperação também. E acho que a maioria dos colegas aqui que forem enveredar por essa área vão pelo menos entrar no mercado de trabalho, pelo menos em indústrias privadas, num sistema de integração, né? Isso. Aí, como você mesmo falou, a gente tem universidades, temos centros de pesquisa, nós temos empresas genéticas que daí vão trabalhar com a avicultura talvez de uma outra forma, mas a agroindústria mesmo, o mais basicão mesmo, um sistema de integração. Tem outras perguntas aqui que a professora Luciana me mandou no meu privado, que eu não disse o nome da pessoa, então não vou poder dar o nome. Anônimo. Um anônimo. Perguntou como se preparar para um emprego em multinacional. Também acho que pela motivação da nossa palestra de manhã aí, se você pudesse dar algumas dicas assim do que você fez, do que você achou que foi válido, você já falou algumas coisas aí, né? Mas eu acho importante ressaltar agora que a gente está só conversando, o que você diria para um aluno que se interessou, que tem essa vontade, como se preparar para um emprego em multinacional? Eu acho que um passo mais importante, independente do cargo que você for tá almejando, né? Então, assim, tanto o meu caso quanto de pessoas que mais recém-formados, né, que entraram em algumas posições mais básicas, digamos assim, basicamente o que a gente vê hoje é experiência, né? Então, assim, usar esse tempo que a gente tem na universidade, né, para fazer estágios, né? Acho que essa é a parte primordial. Se você tem um currículo que tem um interesse lá, alguma publicação, né, alguma iniciação científica, né, fazer um estágio em qualquer tipo de indústria, né, relacionada à avicultura, já é um passo muito à frente, já é basicamente assim, você está largando lá na frente, né, em relação aos seus concorrentes, né. Então isso falando de experiência, né. Acho que você tem que ter um conhecimento da cadeia como um todo, né, fazer um estágio, passar por diversas áreas da cadeia, como eu mostrei lá no começo da apresentação, é super interessante para entender o propósito de tudo isso, né. E características mais específicas daquilo que eu falei para vocês, né? Ser analítico, né? Ter uma boa comunicação, línguas hoje, assim, hoje eu vou falar assim pela minha rotina, né? Eu passo 30% do tempo falando inglês hoje em reuniões, enfim, né? Então, assim, logicamente que para uma vaga mais de campo no começo, talvez não seja tão exigente, né, com relação a línguas, mas para crescimento dentro de uma multinacional, é imprescindível que você fale as línguas básicas, né, espanhol e inglês pelo menos, né, porque você vai ter comunicação com unidades fora do nosso país, a gente vai sempre estar recebendo visitas, né, de outras empresas parceiras de fora, enfim, é um mundo globalizado, né, é uma empresa multinacional, então algumas características a gente tem que estar preparado para realmente iniciar, né, esse processo. Bom, eu até vou fazer um comentário aqui de curiosidade, que também participando de outros eventos de avicultura, organizando outros simpósios e tal sobre avicultura, a gente sempre traz algum colega nosso aí, e eles relatam muito como a Ásia tem se tornado importante parceiro comercial / competidor do Brasil na avicultura aí, né? Então, caso algum dos colegas aí queira ser super hiper focado e já entrar, já recém-formado, ganhando mais de 10 mil reais, mandar um chinês aí, um mandarim é muito importante, conhecer, ter algum costume árabe, falar alguma dessas línguas também ajuda muito, porque esses países, eles têm investido muito em avicultura mega tecnificada, né? Então, até um ex-professor nosso, que eu encontrei algum tempo atrás, ele que trabalha com vacinas, o professor Caron, né, conhece, ele até falou que em contato com o mercado, né, árabe ali, pelo trabalho dele, ele recebia muitos pedidos de indicação de veterinários que ele, para trabalhar com isso, mas o requisito, um dos requisitos ali mínimo, não era nem experiência, era só falar árabe e tudo mais. Então ele não tinha quem indicar, para você ter uma ideia. Então, só para, né, aproveitando que a gente estava falando muito sobre desenvolvimento pessoal, aí correr atrás dos sonhos e ter foco,
Então, pensem que hoje em dia nem falar o inglês e o espanhol que a gente aprende na escola está sendo garantia de bons empregos, né? Claro que isso é fundamental, mas sempre há onde colocar mais. Quando a gente pega pessoas que são muito bem-sucedidas, elas têm uma coisa a mais. Ela não parou só no inglês e no espanhol. Ela foi para o francês, ela foi para o mandarim, ela foi para o árabe, enfim. Então, só para trocar essa ideia aí. Bom, o que mais tem aqui são elogios, agradecendo sua palestra, falando muito bem. Até eu ganhei um elogio aqui pela minha aula de avicultura, então eu vou até falar, porque eu acho que a nossa amizade aqui, a nossa formação em conjunto, a gente está em sincronia, pelo menos com as coisas que eu tento falar para os alunos e passar dentro da disciplina, está se refletindo no que é o profissional do mercado. Então, acho que a galera se ligou que tudo que você falou aí, pelo menos em algum momento, eu já abordei. Então, eu fico muito feliz de estar com a cabeça ainda no mercado, que é onde eu quero colocar meus alunos da avicultura para serem seus colegas aí na BRF. Eu tenho uma pergunta pessoal minha aqui, que eu acho que ficou, que também, que conhecendo os meus alunos, acho que eles gostariam que eu perguntasse. Porque durante as aulas tem muita discussão sobre os mitos que você abordou aí, e realmente, né, em 5 anos de faculdade, cada dia a gente tem um mito diferente aí, não só em produção animal, né, medicina veterinária como um todo, e como isso é um dever nosso, do médico veterinário, do aluno também, que já tem essa responsabilidade, que é passar o conhecimento para frente. Então, em avicultura, o mais manjado talvez seja falar do hormônio e tal, e você fala ali de coisas distintas. Então, quando você fala em promotor de crescimento, o que efetivamente é a diferença do promotor de crescimento para o antibiótico terapêutico? Ótima pergunta. Assim, ó, basicamente assim, o promotor de crescimento você usa como um preventivo, tá? Usava-se, né? Usa-se em algumas empresas, a gente usou bastante tempo, né? Então foram décadas usando antibióticos com baixíssima dose, baixíssima concentração, em níveis constantes na ração, tá? Isso é um promotor de crescimento, porque ele promove a prevenção, então ele vai ter uma ação no intestino, evitar com que tenha algum desbalanço aí da microbiota e vai garantir uma performance bacana, tá? Esse é o conceito mais assim básico do promotor de crescimento. O antibiótico terapêutico é quando você joga uma bomba de antibiótico mesmo para solucionar um problema, que daí é uma terapia, né? Então, se você tem um problema, uma colibacilose, né, algum problema mais específico que tomou conta do lote, você tem que medicar. Então, você vai para terapia, para antibiótico terapia, né? E aí são doses elevadíssimas, né, da concentração das moléculas que você tem que utilizar porque não tem saída mais, né? Então, um é prevenção com doses baixíssimas de produtos na ração, né, para você garantir essa linearidade de desempenho durante todo o ciclo do frango, e o outro são doses mais altas, né, as bombas, aí, os antibióticos, como forma terapêutica, tá? Então, são duas coisas bastante distintas. Não, para mim ficou bem claro. Acho que o termo promotor de crescimento, né, a gente já vê de uma avicultura aí tão vítima de tanta fake news. Acho que o nome promotor de crescimento, quando alguém fora do contexto ouve esse termo, já pensa, mas tá, e o antibiótico que todo mundo fala que não tem, né? Mas fica evidente aí, e você falou algumas coisas também que, trocando ideia com os alunos, e eu sei que é uma área que você estuda bastante, então já fica o gancho para uma próxima oportunidade aí, a questão de todo o estudo da microbiota intestinal, né? E a perspectiva que você conhecer, modular esses micro-organismos que estão ali no intestino, dão possibilidades para você reduzir, quem sabe num futuro utópico aí, zerar o uso de moléculas antibióticas, porque conhecendo cada vez mais... Acontece já, tá, André? Isso daí acontece, né? A gente tem trabalhado com o programa AGP Free, né, que a gente comenta, né, que são associações desses produtos, né, que a gente faz com que não tenha salmonela, não tenha nenhum tipo de problema entérico durante todo o lote, né? Zero medicação, né? Inclusive hoje a gente tem uma linha específica chamada Sadia Bio, que é uma linha da Sadia, né, basicamente com nenhum antibiótico terapêutico, né? Se ele der problema, ele não vai ser abatido como Sadia Bio, ele vai para a linha normal, tá? Então, assim, isso é a realidade já, a gente tem conseguido fazer com bastante sucesso, né? Não é futuro, né, distante, está acontecendo hoje, né? Então, assim, e essas empresas que desenvolvem essas moléculas aí são as empresas que mais detêm conhecimento e também bastante demanda, né, para profissionais nessa área, né? Só que exige-se uma qualificação bastante elevada, né? Pessoas com mestrado, com línguas, doutorado, enfim, né?
porque tem que ter conhecimento para desenvolver uma molécula nesse sentido, né? Então, é uma área estritamente aquecida, né? A questão da engenharia genética, inclusive na própria medicina humana. Para quem se interessou aí pela palestra e quiser procurar algum material acerca disso, procurem lá no Google, por exemplo, como intestino / segundo cérebro. Uma das coisas que tem motivado muito a bioengenharia animal, em termos de produção, mas também em saúde humana, é a influência da microbiota intestinal sobre as funções orgânicas como um todo. Então, algumas curiosidades aí que atribuem-se, né, alguns estudos bem preliminares, pessoal, nada confirmado, algumas perspectivas, né, de que algumas doenças podem ser causadas por desregulamento da microbiota intestinal. Então, como, por exemplo, uma coisa que eu ouvi, assim, só entre nós, que, por exemplo, uma pessoa com quadro depressivo, que seja alguma doença, né, esse espectro aí, uma das situações que refletia-se, né, além das questões mentais, era, por exemplo, um desequilíbrio intestinal. Então, a pessoa, às vezes, tinha constipação crônica, ou às vezes ela tinha o contrário, né, muita diarreia. Alguns estudos estão investigando se não seria o contrário, na verdade, né? Se um mau funcionamento do intestino, por conta de uma desregulagem na microbiota, não seria o que causaria, então, no cérebro, uma produção diferenciada de neurotransmissores que, então, desencadearia uma depressão ou coisa do tipo. Então, é nesse nível que a gente está lidando com a genômica da microbiota intestinal. Em termos veterinários, o Dr. Ricardo já falou ali que é uma realidade já, então a gente tem acesso a isso no mercado, mas com médicos veterinários trabalhando falando em saúde única, salmonela dá na ave, dá no ser humano também, é uma enterobactéria disseminadíssima, então, quem sabe ela não seja uma dessas causas aí, e quem manjar de salmonela, quem melhor que um médico veterinário, né, para manjar de salmonela e trabalhar com esse tipo de abordagem, talvez em saúde humana. Então, acho que devido às últimas situações que a gente viu no governo, rechaçou-se muito a figura do médico veterinário como uma figura de saúde pública, e acho que esse tipo de coisa aqui, e a oportunidade do nosso simpósio vem para trazer justamente isso, que sim, o médico veterinário, ele cuida muito da saúde humana, ele tem todas as ferramentas necessárias, não para atendimento direto, mas em termos de prevenção, e quem sabe quando a gente tiver mundialmente o conceito de saúde única implementado, talvez, né, as pessoas vejam com mais facilidade a importância da profissão, beleza? Bom, doutor Ricardo, eu poderia ficar por horas aqui conversando com você, mas a gente já deu o nosso horário, então eu queria agradecer de novo a sua presença aqui, pela sua excelente palestra, por tudo que você trouxe aqui. Então eu vi que muitos colegas, muitos alunos aqui já estão pedindo estágio para você aqui, já estão no chat pedindo estágio. Então acho que é importante, né, ter essas pessoas da indústria e contarem um pouco das suas experiências aqui para motivar realmente a galera, e que sim, é possível, você começou do zero, eu conheço você desde o seu primeiro dia de aula, inclusive o Dr. Ricardo foi meu calouro. Então, a gente vê que... Tanto detalhes, assim. Não precisamos falar tanto assim, só para dizer que eu vi realmente, né, desde o primeiro dia de aula dele até toda a progressão que ele fez durante o mestrado, doutorado, a vida dele internacional, trabalhando com isso, e atualmente como um cargo super importante na maior agroindústria que nós temos aqui no país. Então, uma carreira de dedicação, estudo, foco, cada um que está assistindo essa palestra aqui, o que assistirá depois, apto a fazer, né? Então é muito importante ter esses momentos. Então, brigadão mesmo, parabéns mais uma vez pelo seu incrível trabalho. Parabéns de novo pelo Dia do Médico Veterinário. Um dos motivos que a gente escolheu essa data foi para celebrar a profissão também, que é muito importante. E a gente fica de portas abertas aqui sempre para você voltar várias vezes, conhecer o nosso campus quando a gente já estiver tranquilo em relação a aglomerações. E eu sei que você tem muita coisa legal para contar e os alunos vão querer ouvir com certeza. Então, de verdade, verdadeira mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, professor André, professora Luciana, né. É um prazer estar aqui, né. Eu acho que é mais uma obrigação nossa, né. A gente como empresa privada, né, a gente tem que contribuir para a educação, né. Então, assim, eu lembro que eu estava lá no comecinho da universidade e sempre quando eu tinha uma palestra
de alguma referência, de alguém que realmente mostrava alguns dados interessantes ali, eu ficava imaginando, falei, poxa, eu quero ser igual ele, né? Então, é basicamente o que a gente tem que trazer mesmo, né? O que está acontecendo no mercado, a gente tem que atualizar vocês. É uma obrigação minha, né? Tá aqui, eu vejo dessa forma, né? Que eu acho que a gente tem que contribuir aí para enriquecer o que vocês estão estudando, né? Então, trazer um pouco da realidade do campo, né, para vocês. E vai ser um prazer voltar aí com temas mais específicos, né, microbiota, salmonela, enfim, tem uma infinidade aí de temas que a gente pode ficar dias falando. Obrigado pelo convite, eu voltarei com certeza, uma breve oportunidade aí. Então, beleza, então. Então, aos demais que estavam assistindo aí, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas perguntas. Então, a gente volta amanhã às 9 horas. Lembrando que, então, amanhã a nossa palestra vai ser pelo Facebook, pelo YouTube, perdão, pelo YouTube. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, tem mais palestra, beleza? Então, por hoje, a gente encerra aqui a nossa palestra. Muito obrigado mesmo. E amanhã estamos de volta. Boa noite.